Já sei, seus fundos imobiliários estão caindo, despencando e você está preocupado, desesperado e não sabe o que fazer? Mas muita calma nessa hora. Esse aqui é um vídeo onde eu vou explicar se é uma oportunidade ou uma cilada. Então fica comigo até o final. Mas antes de começar, já sabe, né? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te deixar mais tranquilo com relação aos seus fundos imobiliários. Bom, o primeiro passo é a gente entender qual que é a causa dessa queda. Tudo que acontece no mundo dos investimentos, ela tem uma explicação. Então, o primeiro ponto que a gente precisa pensar é o seguinte: nos fundos imobiliários, eles são renda variável. E a gente tem aqui a mãe da renda fixa aqui no Brasil, que é a taxa Selic. Então, o que a gente precisa pensar? Toda vez que a taxa Selic sobe, como tem acontecido recentemente, né, de um modo geral, a gente pode dizer que os fundos imobiliários eles caem. Vocês vão entender durante o vídeo um pouco melhor do que eu estou falando, mas acho que esse é o principal ponto. E tem um outro ponto que é muito importante também. Pensa comigo, você, investidor, muitas vezes iniciante, você vê um fundo imobiliário oscilando, investimento em bolsa, toda hora aquela loucura, subindo e descendo, e está te pagando ali 10, 11, 12% ao ano. Tudo bem que é isento de imposto de renda, mas do outro lado, você tem vários investimentos em renda fixa, seguros, muitas vezes com FGC, ou Tesouro, garantido aí pelo governo, e de repente você se depara no seguinte dilema: invisto na Selic, de um lado, né, renda fixa em modo geral, segura, sem tanto risco e pagando uma taxa atrativa, ou eu vou me aventurar no mundo dos fundos imobiliários, correndo risco, para ganhar praticamente quase a mesma coisa? E é isso mesmo que você pensou. What? Nesse momento, muitos investidores param e pensam: o que vale mais a pena, renda fixa ou variável? E acabam tirando seus investimentos da renda variável e jogando para a renda fixa, fazendo com que também isso acabe dando uma certa queda na cotação dos fundos imobiliários. Mas não vamos demonizar a Selic também, porque afinal ela não é a única culpada nessa história da queda dos fundos imobiliários. É mesmo, é? Existe um outro personagem nessa história que é o risco fiscal. Você, investidor, já deve ter ouvido falar no jornal que o risco fiscal aumentou, que o Brasil está correndo risco de dar o calote, que a dívida pública está aumentando. Exatamente isso. Quando isso começa a acontecer, como é o momento que a gente está vivendo, investidores, não só investidores como eu, como você, mas investidores institucionais, investidores grandes, estrangeiros, eles olham e pensam: poxa, um país que está meio que não conseguindo pagar direito suas contas, está entrando no cheque especial, podemos usar esse nome, né? Basicamente o Brasil está entrando no cheque especial. Vai passar uma certa segurança para esses investidores? Não! Não vai. Então o que acontece? Gera-se uma expectativa de juros futuro, ou seja, exige-se mais retorno para que você aceite correr o risco daquele investimento. Então, naturalmente, essa expectativa de juros subindo, que é o que acontece agora, nada mais é do que essa expectativa de juros futuros que a gente ouve tanto falar aí no mercado financeiro. Então, além da taxa Selic, toda essa expectativa que os investidores, o mercado em geral, projeta para o futuro, impacta diretamente na precificação desses títulos de bolsa, como é o exemplo que estamos falando aqui no vídeo de fundos imobiliários. Então, já aprendemos aqui dois pontos que impactam muito negativamente ou positivamente, dependendo do movimento, na cotação dos fundos imobiliários: a taxa Selic e o risco fiscal. Bom, e é exatamente isso que acontece. Quando essa expectativa de juros começa a subir muito, o governo precisa emitir títulos pagando taxas mais altas para que fique atrativo para os investidores, para que, digamos assim, justifique esse risco que você está correndo por investir naquele país. Não à toa, a gente está vendo nesse cenário atual taxas do Tesouro IPCA, por exemplo, batendo recordes históricos. A gente tem, por exemplo, o IPCA mais 2035 rondando a casa dos 6,7% mais IPCA ao ano. Essa é uma taxa considerada bem alta historicamente falando. Então, quando isso ocorre, também é inversamente proporcional ao preço da cota do fundo imobiliário. Pensa comigo, leva isso para você e você nunca mais vai esquecer. Toda vez que o Tesouro IPCA estiver pagando uma taxa muito alta, está subindo muito, naturalmente a cotação do fundo imobiliário, em geral, vai estar caindo. É sempre o cenário oposto. A hora que a gente vê taxas dos títulos públicos, que 2035, etc., IPCA+, caindo, naturalmente a gente vai ver esse movimento acontecer. A gente vai ver a cotação dos fundos imobiliários subir de um lado e do outro a taxa oferecida pelo Tesouro cair. Obviamente não é uma matemática tão simples e tão exata, mas se a gente usar isso aqui como base, tenho certeza que você não vai mais errar
no momento de seus investimentos. E aqui agora é o momento da gente lembrar da nossa infância, da brincadeira da gangorra. Toda vez que um lado está caindo, o outro está subindo. Literalmente é o que acontece nesse mercado aqui dos fundos imobiliários e dessa expectativa de juros futuro, das taxas de juros do Tesouro IPCA e etc. Eu vou até colocar um gráfico aqui na tela para você ver, para ficar mais claro como realmente é esse movimento inverso. Acredito que vai facilitar um pouco aí, dá uma olhada. Mas e aí, Eduardo, vem a grande pergunta do dia, a pergunta de $1 milhão. Toda essa queda é uma oportunidade ou é uma cilada? É uma cilada, Bino. Bom, no mercado financeiro, tudo tem um preço. Então, se a gente vai correr mais risco, a gente vai exigir um retorno maior por aquele investimento. Então, em teoria, era para sim ser uma oportunidade de investimentos nesse momento. Mas será que é verdade? Vamos observar um pouco melhor. Mas aqui eu preciso fazer um grande alerta para você que está vendo esse vídeo. Para tudo que está fazendo e presta atenção. Não olhe, por favor, somente o dividendo do fundo para saber se é uma boa compra ou não. Você pode estar entrando numa grande furada. Pensa comigo, um fundo imobiliário está custando na média, por exemplo, R$100 a cota dele. Agora esse fundo, imagine que ele está te pagando um dividendo de R$1 por mês. Logo, ele está te pagando 1% ao mês, né? Para facilitar aqui o nosso exemplo. Mas, se essa cota cai para R$50, ou seja, cai pela metade, e o fundo continua pagando esse mesmo 1%, concorda comigo que essa porcentagem vai mudar? É claro! Se esse mesmo fundo imobiliário, agora custando R$50, te pagar no mês seguinte R$1 de dividendo, ele automaticamente vai estar te pagando 2% de dividend yield, correto? Agora isso é bom ou é ruim? Não sei. Aí eu falo, depende. Depende do quê? Primeiro, por que esse fundo caiu? Ele caiu porque é um mercado, que aconteceu alguma coisa, etc., juros futuro, ou deu um problema, ele investe em algum CRI, o crack deu calote. Recentemente a gente teve o caso da AgroGalaxy, que talvez você não tenha ouvido falar, mas pesquisa na internet e você vai ver. Basicamente, teve um calote, e isso despencou alguns fundos que tinham alocação nela. Então, o que eu quero trazer para vocês de alerta? Se você olhar só o dividend yield, você pode estar caindo numa grande cilada. Você pode estar olhando um fundo que está com uma cotação baixa e por isso está com um dividendo alto, mas pode estar com algum problema ali. Então, sempre que a gente for escolher fundos imobiliários, não esqueça de olhar principalmente os fundamentos, porque bons fundos tendem a dar um bom resultado no longo prazo. Obviamente, se você comprar no momento certo, não adianta também ficar querendo comprar toda vez na alta e vender na baixa. Faça ao contrário da manada, é o que você aprende aqui nesse canal, saia da manada. Bom, então respondendo a pergunta que eu fiz no começo desse vídeo, será que é uma boa oportunidade entrar agora nos fundos imobiliários ou não? Eu particularmente digo que sim. E lembrando, aqui eu estou dando a minha opinião, isso não é uma recomendação de investimento, eu até sugiro que você não confie somente na minha palavra e qualquer outra pessoa que estiver aqui na internet, influencer, etc, falando, porque pensa comigo, eu estou gravando esse vídeo nesse momento e ele vai ficar gravado no tempo, ou seja, a partir do momento que eu publicar esse vídeo, quanta coisa pode ter acontecido, quanta coisa pode ter mudado. Então, por favor, estude sobre seus investimentos, tome melhores decisões, diversifique sua carteira. Se você não souber, procure um especialista e cuidado também com esse especialista, porque infelizmente existem muitas pessoas que querem passar você para trás por aí no mercado. Então, fique atento a isso. Mas basicamente, se você escolher um bom fundo imobiliário, ele realmente é um fundo que tem bons fundamentos, paga dividendos recorrentes há muitos anos, existe faz tempo, tem uma boa gestão, cobra uma taxa justa, é diversificado, e você está percebendo que ele realmente só caiu pela questão macroeconômica, realmente por causa da expectativa de juros futuro e etc., aí realmente eu acho que é uma grande oportunidade de você comprar fundos nesse momento, porque muitos deles estão até abaixo do seu valor patrimonial. Um exercício que eu faço, que eu recomendo você fazer, é o seguinte: entra no fundo imobiliário que você está analisando e vai no relatório gerencial dele. Nesse relatório, você vai conseguir realmente ver aonde esse fundo aplica, quais imóveis ele tem, que tipo de investimento ele faz, como é que tá esses resultados. E aí, com base nisso, eu tenho certeza que você vai conseguir tomar uma melhor decisão com relação ao seu investimento. É verdade. Eu, particularmente, estou aproveitando esse momento para comprar alguns fundos que estão com desconto. Mas veja se faz sentido para você dentro da sua estratégia de investimentos. Inclusive, falando nisso, uma coisa que eu defendo muito, e você vai me ver sempre falando aqui no canal, é sobre a estratégia de investimentos, ou seja, a estratégia de alocação, que ela vem antes da alocação em si do fundo imobiliário. O que isso significa, Eduardo? Traduzindo em palavras, basicamente, é você definir percentuais para sua carteira de coisas que você quer ter. Por exemplo, Eduardo, eu quero ter 10% de fundos imobiliários,
20% de ações brasileiras, 50% de renda fixa, X% de renda fixa pós-fixada, atrelado ao CDI, IPCA e etc. Essa é a macroalocação que você deveria olhar para sua carteira. E quando você faz isso, naturalmente, esses movimentos de mercado vão se refletir na sua carteira. Ou seja, se você colocou que quer investir 10% em fundos imobiliários, esses fundos caíram de cotação por uma questão econômica e agora estão representando 7% da sua carteira, naturalmente vai pedir que você aporte mais em fundos imobiliários. O que isso vai fazer? Vai evitar que você compre na alta e que você acabe comprando na baixa, que, na verdade, é o melhor momento. Mas a grande maioria dos investidores, infelizmente, faz o quê? O contrário. Vai com a manada, compra na alta e vende na baixa. E a gente está investindo para quê? Não sei. Para ganhar dinheiro. Ou seja, a gente quer comprar na baixa e vender na alta. Para fazer isso, você precisa ter uma estratégia de investimentos. Combinado? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a tomar melhores decisões com relação ao seu investimento, aos seus fundos imobiliários. Espero que você acalme seu coração se o seu fundo estiver no vermelho. Mas também tem um outro ponto de alerta que eu faço aqui. Pensa comigo, se essa queda está incomodando tanto você, será que você tem perfil para investir em renda variável? Ou será que você está investindo em fundos imobiliários porque você viu um influencer X falando que é legal, que fundo imobiliário é um ótimo investimento, é um investimento da moda? Eu sou assessor de investimentos, eu trabalho direto com isso e eu falo para os meus clientes, você precisa dormir tranquilo com a alocação que você está fazendo do seu dinheiro. Se está te tirando sono, tem alguma coisa errada. Ou seja, não vai pela cabeça dos outros. A tua mãe nunca falou isso pra você? Ah, mas você não é todo mundo. Então, agora é a hora de você colocar isso em prática. Você não é todo mundo. Saia da manada. E conte comigo para te ajudar nisso. Um abraço e eu encontro você saindo da manada. Tchau! Ou eu vou me aventurar no fundo do... Peraí que eu vou ter que... Tá. Nossa, peraí que deu um branco. Eu ouvi visto falar... Deixa eu pensar um termo, peraí ali. Estamos falando aqui no... Falhou aqui. Esqueci.